Estamos lendo o livro do profeta Daniel, no capítulo 6. E nós lemos semana passada até o verso 3. Hoje nós retomamos no 4. Daniel 6, 4. Palavra do Senhor para mim e para você nesta noite. Uma sequência do que nós estamos lendo. Daniel 6, 4. Vamos ler só o verso 4 para iniciar nesta noite. Daniel 6, 4. Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus diz assim, ó: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois Daniel era fiel, não era desonesto, muito menos negligente. E até aqui só em nome de Jesus. Amém? Você está no teu lugar aí para nós começarmos a pensar um pouco. O povo de Deus tem a obrigação de pensar, viu? O povo de Deus não é massa de manobra, não é cabeça. O povo de Deus pensa. Por isso que nós nos desafiamos pela palavra de Deus. Se vocês bem se lembram, semana passada nós meditamos num momento na vida do profeta Daniel, em que os babilônicos tinham acabado de ser vencidos e os persas começam a governar. Um novo rei assumiu, o nome dele era Dário, assumiu o poder, e nós notamos que mesmo com toda essa mudança de comando, o povo agora é outro, o governante é outro, Daniel permanece honrado pelo Senhor. Vimos isso, né? Daniel permanece honrado pelo Senhor em todo o tempo, e nós vimos que Daniel se diferenciava. O texto diz, nos versículos anteriores, que o rei Dário colocou Daniel como um dos 3 presidentes, mas que dentre os 3, Daniel foi o mais destacado. Daniel se despontou como tanto que Dário, o rei, o poderoso Dário, gostava muito dele e desejava colocá-lo como administrador de todo o seu império. Esse é Daniel. E nós meditamos ainda como a Bíblia Sagrada atribui todo esse sucesso de Daniel ao fato de que sobre ele existia um espírito excelente, né? Quem estava aqui ouviu isso? Um espírito excelente. Eu queria dizer para você que isso é muito desafiador. Já nos desafiamos muito semana passada, porque vimos que Deus não espera qualquer coisa de um servo, de uma serva dele. Não é qualquer coisa. O Senhor deseja nos honrar, sim. A Bíblia diz isso. O Senhor deseja fazer da nossa vida nesse mundo filhos e filhas de Deus que se destaquem em tudo que nós formos fazer aqui no mundo. Nós seremos honrados pelo Senhor. Nós seremos até admirados. Jamais o Senhor planeja que nós sejamos envergonhados em nenhuma situação. Esse não é o Senhor. Nós temos que entender. Por isso, de nós é esperado nada mais, nada menos do que atitudes excelentes, porque nós estamos diante de um Deus que é excelente. Amém. Foi isso que nós pensamos longamente. Assim como Daniel, que era honrado pelo Senhor, em tudo que ele fazia dava certo. E com ele nós entendemos que existem medidas que o Senhor espera de cada um de nós, porque ele também deseja nos honrar. Né? Nós vimos isso longamente. Entretanto, hoje nós continuamos lendo. Nós somos adiante um pouquinho e conhecendo mais um pedaço da história desse grande homem de Deus. E nós vemos que mediante toda a honra que o Senhor concedia a Daniel, como consequência, que eu queria dizer até quase lógica, como consequência do que Deus fazia na vida dele, começou a se levantar vozes que se levantam para desqualificar e tentar desqualificar Daniel. Esse é o momento que ele está vivendo. Algo que nós precisamos compreender definitivamente nesse mundo é que uma posição de destaque sempre é, obviamente, uma posição mais vista do que outras. Isso é o significado de destaque. É mais vista do que outras. Afinal, está em destaque. É mais visível, está mais em evidência. E eu queria dizer para você que eu estou pregando para o povo de Deus nessa semana e eu conheço o que Deus quer fazer da tua vida. Amém. Se ainda não fez, vai, porque nós vamos nos posicionar. Eu queria dizer para você, o Senhor, quando honra um servo e uma serva sua, ele estará numa posição mais destacada que os demais. Não tem jeito. É quase consequência natural. Quando nós damos a honra devida ao Senhor, a nossa vida vai fluir, meus irmãos. A nossa vida vai prosperar. Mas com isso, nós estaremos atraindo a atenção dos outros. E, infelizmente, na maioria dos casos, estaremos atraindo a inveja dos outros. E isso é um problema. E eu quero que você medite comigo hoje. É uma situação que eu costumo dizer que é muito triste
realidade. É triste, mas existe, porque faz parte da maneira como as pessoas se relacionam em grupo. Tem, desde Platão, quem estuda um pouco de filosofia sabe que existe determinadas coisas, a mimesis, por exemplo, da filosofia, essa coisa da pessoa olhar uma para a outra e se comparar com a outra e a partir daí estabelecer relações. E é normal que ao se comparar com alguém que está melhor, a gente sinta inveja por essa comparação. Isso move as coisas. Isso é, infelizmente, triste, mas é a realidade. É assim que as pessoas se relacionam em grupo. Dependendo da atitude que as pessoas tomam, principalmente dependente da atitude que nós temos diante do Senhor, eu queria dizer para você, nós seremos talvez mais destacados do que outros, não porque nós somos melhor, mas porque Deus vai nos honrar. Mas logo que alguém se destaca, quem não teve o mesmo desprendimento diante de Deus, quem não teve a mesma busca, ou buscou com o mesmo afinco, não viu a sua vida sendo honrada na mesma medida. Isso é comum nos grupos. Isso é comum. Agora, ao invés da pessoa usar esse testemunho que Deus quer dar, de homens e mulheres honrados, como um exemplo a ser seguido, as pessoas ficam enciumadas e com inveja. Isso é uma realidade humana, que nós temos que pensar. Isso não serve para você, não serve para mim, não serve aqui dentro desse lugar em nome de Jesus. Nós temos que pensar nisso. Por exemplo, na igreja isso é muito comum, porque a igreja precisa ser uma comunidade. E comunidade nada mais é do que um grupo de pessoas que se esforçam muito diante do Senhor, mas que tem objetivos comuns. Isso é comunidade. É a humanidade do que é comum. E como nós somos uma comunidade, igreja, nós sempre vamos ter aquelas pessoas que, de alguma maneira, buscam de forma diferenciada, sim ou não? Que se esforçam de uma maneira diferenciada, que dão uma outra medida, que querem mais de Deus, que desejam um relacionamento diferenciado com Ele. E com certeza, essas pessoas terão o Senhor honrando as suas vidas numa dimensão, porque depende, o teu Deus depende do tamanho do teu Deus, depende do tamanho da tua entrega. O tamanho do teu Deus depende do tamanho da tua busca. Não porque Deus escolhe essas aqui em detrimento das outras, isso não existe. Deus não faz escolhas. Deus não prefere, Deus não seleciona. Não, o Senhor honra as pessoas que andam, caminham em direção a Ele. Essa é a questão. As pessoas que se entregam a Ele. O Senhor costuma responder. Se a sua vida não der, não é porque Deus está te castigando, não é isso, não existe isso também. Mas Deus, por exemplo, não vai responder a perguntas que você não fez. Deus não vai te dar busca que você não buscou, coisas que você não quis. Mesmo porque isso seria uma grande falta de educação, e tudo que Deus não é mal educado. Você precisa compreender a dimensão do Senhor. Ele não vai te ensinar se você não buscar ir lá ouvir e meditar na palavra de Deus. Ele não vai te ensinar, ou não. Vai. Às vezes Deus, a gente pensa que nós estamos num terreiro aqui. Que eu vou aqui, entrar no mistério e Deus vai mandar um espírito aqui que eu vou saber tudo. Não funciona. Nós vamos buscar a palavra de Deus, nós vamos buscar discernimento. Nós vamos saber como é. Existe essa nossa parte aqui em meditar. Por exemplo, Deus não vai encher a tua vida de sentido se você não sair da tua casa e se envolver com a obra que é dele. É quando nós andamos para o Senhor que o Senhor não vai, por exemplo, intervir na tua vida se você assim não desejar. Desculpa. Isso é tão pouco reformado, né? Mas é uma realidade. Se a gente não desejar, porque o Senhor sempre tem como medida para a nossa vida o respeito. Ele respeita a vida humana, ele respeita o ser. Deus não construiu robozinhos que ele manipula e faz conforme ele quer. O ser humano não é isso. O ser humano não nasce previamente determinado a ser assim, não. Então a igreja, como em qualquer outro grupo, sempre haverá pessoas que desejam mais, que se empenham mais, que priorizam mais, que valorizam mais, que em alguma medida respeitam mais. E essas e outras serão mais honradas pelo Senhor. Deus quer honrar quem? Todo mundo. Mas depende dessa relação com Ele. E aqui nós estamos diante de um homem que resolveu ter uma relação diferenciada com o Senhor. Não se trata, obviamente, aqui, presta atenção, não se trata de merecimento. Isso aqui não é mérito. Porque veja, se Deus for movido por mérito, sabe onde é que você estaria? Se Deus fosse movido por mérito, sabe onde eu estaria? Frito, torrado. Viraria carvão, mas que eu viraria. Deus não é movido por mérito, porque não existe mérito. Ser humano não consegue fazer nada que o torne alguém que mereça algo da parte de Deus. Nada. Nada do que nós fazemos. Presta atenção. Deus é tão soberano. Deus é tão grande. E nós somos tão, sei lá, ridículos. Tão ridículos.
que nada do que nós fazemos pode nos fazer merecer alguma coisa da parte do Senhor. Mas a questão aqui é buscar em Deus um relacionamento com uma intensidade diferenciada, é buscar mais de Deus. Isso é Daniel, sobretudo porque sabe que porque é ridículo, que porque é incapaz, está diante de um Deus maravilhoso, reconhece que só serve se fizer de forma inteira, se entregar de verdade, se for verdadeiramente rendido de corpo, alma e espírito a esse Deus que te ama e te ama sem você merecer. É uma maneira de se relacionar com Deus que vai trazer honra sobre nós. Não porque você merece, mas porque Ele te ama e Ele quer. Para quem? Para todo mundo. Deus quer salvar quem? Eleito, Ele quer salvar todo mundo. Se não é todo mundo que é salvo, desculpa. Está faltando um pouco do que Daniel pode nos ensinar em nome de Jesus. Deus sempre vai honrar aqueles e aquelas que se enxergam, que reconhecem que são pecadores, arrependidos, e que estão diante de um privilégio de ter uma comunidade, por exemplo, para poder buscar o Senhor. E que reconhecem que tem um privilégio, a bênção de participar da obra de Deus. Reconhece a honra de servir a esse Deus maravilhoso. E por isso nós somos como Daniel e nos esforçamos para demonstrar toda a nossa gratidão. Observe isso aqui. E esse Deus honra mais, e exatamente por isso, porque Ele nos honra, que vai atrair sobre nós olhares de quem não se esforça tanto. De quem nem na igreja vai. E eu estou falando isso aqui não por causa de negócio, mas você precisa aprender a lidar com isso. O rei Dário gostava muito de Daniel. E não à toa, mas porque a vida de Daniel e na vida dele tinha um Deus que honrava tudo que ele fazia. Tudo que Daniel fazia. E nós vamos ver isso daqui a pouco. E isso traiu a inveja de quem estava do lado dele. Traiu a inveja dos outros administradores, dos outros governadores. E no verso 4 nós vemos aqui que por tudo que Daniel era, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel na sua administração. É isso que nós vemos aqui. Mas nada conseguiram. Olha isso aqui. Não puderam achar falta alguma nele, porque Daniel era fiel, era um homem honesto e nunca era negligente. Aleluia. Querido, eu fico pensando na dificuldade em ser um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus. A gente acha que é fácil, né? Vou lá para a igreja, me batizo, está tudo bem. Eu fico pensando na complicação que é isso aqui. A Bíblia Sagrada nos ensina que os olhos do mundo estão sobre nós que servimos ao Senhor. Você sabe disso? Os olhos das pessoas estão sobre nós. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, precisa entender que os olhos do mundo estarão sobre você, porque dizer que é um servo de Deus implica em um universo de coisas. Dizer que é um evangélico, um cristão crente, implica em um mundo de coisas, assim como Daniel. As suas atitudes são observadas pelas pessoas, e tudo que muita gente quer por aí, sobretudo o diabo, é encontrar um motivo para te acusar. Eu estou falando da tua vida, da minha vida aqui no mundo, lá onde a gente vive, na igreja, onde estiver, em grupo. Tudo que ele quer, eu quero que você também. Nunca se esqueça que ele só acha o que tem. O diabo pode procurar a verdade, a vontade. Mas se não tiver, ele vai achar o quê? Nada. Ele só vai achar o que tem. Então, se ele quer encontrar um motivo, Daniel nos ensina nessa noite que ele vai procurar, mas não vai encontrar nada em nome de Jesus. Amém? Amém. Afinal, nós entendemos que um servo de Deus, aliás, tem uns aí que eu vou te falar, aí, Satanás nesse mundo estão atrás de algo para nos acusar. Sobretudo, querido, se você decidir ser essa pessoa diferenciada diante do Senhor de verdade. Esse é o momento da vida de Daniel. E eu quero que você compreenda a importância de você dar excelentes testemunhos lá fora onde você vive. Eu quero chamar a tua atenção para isso, porque Daniel me leva a isso. Daniel era um grande homem de Deus, e em tudo que ele fazia para Deus. Nós meditamos isso aqui semana passada, sim ou não? Daniel não fazia o que fazia para as pessoas, Daniel não fazia para si mesmo, mas ele fazia tudo como se fosse para o Senhor, para honrar o nome do Senhor. E isso atraía a honra de Deus para ele. E a vida dele ia bem, o Senhor honrava. Mas diante do seu destaque, vozes ciumentas, olhares invejosos se levantaram contra Daniel. E eu queria dizer para você, vai se levantar contra você também. Mas eu queria dizer para você, o que querem é encontrar algo para te acusar. Mas eu quero que você receba a palavra de Deus como testemunho e exemplo para a sua vida nesta noite. Eu estou diante de um homem que é um exemplo de vida para mim e para você. A Bíblia diz que contra Daniel não encontraram nada. Não conseguiram acusá-lo de nada. Não acharam nada nele. Porque Daniel era fiel. Ele era honesto. E ele era tudo menos negligente. Olha isso que maravilhoso.
Isso tem que nos ensinar alguma coisa. Isso tem que nos mostrar algo nessa vida. E não, nós estamos aqui não é à toa. Você veio aqui hoje não é à toa. Tem um Deus que quer te honrar em nome de Jesus. Mas para isso precisam ter atitudes. Eu não sei se você já deu conta no Evangelho que a gente medita sempre. Jesus, isso praticamente fazia parte da rotina dele. A rotina da vida de Jesus. Jesus caminhava na terra, cumpria o que o Senhor esperava dele, e por isso, em tudo que Jesus fazia, o céu avalizava, né? Ele orava os céus e os céus diziam amém. E tudo estava certo. E os demais? Bom, as demais pessoas andavam atrás de Jesus. Diz a Bíblia isso. O tempo todo atrás. Veja, nunca diante de Jesus, nunca ao lado de Jesus, sempre atrás de Jesus, buscando uma falha para poder acusá-lo de alguma coisa. Essa é a realidade que nós estamos vendo aqui para acusar. Isso é uma realidade que nós temos que estar atentos. Por quê? Acusações existiam contra a vida de Jesus, mas nenhuma delas prosperava. Por quê? Jesus só fazia o que o Pai esperava dele. Não sei se isso te ensina alguma coisa. Precisa nos ensinar, precisa me ensinar. Sempre dissemos que Jesus encarnou para nos ensinar o que é esse ser humano que serve somente a Deus. Por isso nós temos que saber que essa medida é esperada em nós, em você, em mim. Daniel, por exemplo, aqui sabia disso. E olha que Daniel não tinha e não teve o privilégio que você tem hoje. Daniel não teve o Evangelho te ensinando como é que foi Jesus. Teve? Daniel teve o Evangelho ensinando o testemunho de vida de Jesus. Não, ele não teve, mas você tem. Nós temos. Ele não tinha uma comunidade que te apresenta Jesus como você tem, em nome de Jesus. Mas olha como é importante. O texto diz que Daniel é alma de Deus. E como todos nós precisamos ser assim como ele. Daniel era fiel. Não existia falsidade nenhuma. Não existia infidelidade nele. Não existia. Porque isso não cabe. O texto diz mais ainda, de forma interessante, que Daniel era honesto. Como domingo nós falamos, Daniel não tinha olho para aquilo que não era seu. Ele era honesto em tudo que ele fazia. E o texto afirma que Daniel não era negligente. Isso quer dizer que ele não fazia nada de qualquer jeito, por fazer, com desdém. Não. Daniel era um homem que fazia as coisas com afinco. Isso precisa nos ensinar em nome de Jesus. Presta atenção aqui, Daniel é o que o Senhor espera de um homem e de uma mulher que ele quer honrar. Voltamos na mesma questão. E por isso eu quero que você tome posse nessa noite de que Deus, Deus espera isso de você. Porque quando a acusação vier, quando a boca ferida se abrir para falar, vai ter que cair por terra em nome de Jesus, vai ter que se calar em nome de Jesus. Por quê? Porque o próprio Deus vai defender a tua causa. Aleluia. Pode se calar, deixa eu falar. Se você tem vida com Deus, deixa eu falar. Porque tem um Deus que vai defender aquilo que você precisa. Entenda uma coisa também, que você precisa entender. Deus não tem, o Senhor não tem como defender qualquer atitude, tá bom? Pensa nisso comigo, vamos pensar melhor aqui. Deus não tem como defender qualquer atitude, então eu queria dizer para você, se conselho sério, vigia. Vigia. Não brinca com fogo não, porque esse negócio de diabo é complicado, porque os olhos do mundo estão sobre nós. E se tiver uma brechinha, se tiver um motivo para acusar, o Senhor não tem, vai acusar, o Senhor não tem como interceder, porque o Senhor não advoga para defender, é culpado, isso é coisa de advogado, não é de Deus não. Tem muito advogado que sobrevive aí, né, defendendo gente que é culpada. O Senhor faz essa? Então não deixe motivos para a acusação vir e Deus tira que não vai, em nome de Jesus. Ele te ama. Nós precisamos ter atitude em nós que honre esse Deus em nome de Jesus. Amém? Amém? Falar vai falar e pode falar, sabe por quê? Porque a língua fala o que quer e pode falar, não tem problema não. Às vezes o que eu mais ouço nesse mundo é língua ferina falando. E de minha parte, sabe o que tem que estar? Tranquilo sobre com quem que ele está falando. Tranquilo porque na nossa vida quem conduz é o Senhor. E nós somos os passos que o Senhor nos diz. O meu compromisso é com o Senhor, o teu compromisso é com Ele. E quando for assim, pode falar. Porque a nossa vida está diante do Senhor e fazendo aquilo que o Senhor espera. E se falar, vai ter que engolir. Porque contra Jesus o povo falava, contra Daniel o povo falava, contra você o povo vai falar também. Mas eu quero que você tome posse, o teu compromisso é com o Senhor. E a Bíblia Sagrada nos ensina, querido, nessa noite que nossa vida tem que estar no altar do Senhor. É lá, diante dele. As suas atitudes têm que estar, não é diante do altar do Senhor. E a Ele que você tem que prestar satisfação. Porque nós queremos ter atitudes que Deus espera de nós. E assim como Daniel, não haverá acusação que prevaleça, porque ninguém conseguiu achar nada contra ele, em nome de Jesus. Entende o que Deus espera de você, de mim, de nós aqui? Entenda que a acusação só prevalece quando existe uma brecha, um motivo. Entende? Porque nós temos que estar atentos. Quem já leu o livro de Jó aqui?
contra Jó foi feita uma acusação enorme, e ela prevaleceu. Tanto que Jó viu a sua vida ruindo. Ele foi todo arruinado. Por isso, contra a nossa vida não pode ter acusação que prevaleça. Presta atenção, você é responsável por isso. Afinal, nós não servimos a um Deus que nós ouvimos falar que é legal, não. Nós não servimos a um Deus de ouvir falar, não. Nós servimos a um Deus vivo, que se manifesta diariamente na nossa vida. E com ele nós temos compromisso de vida. Não é qualquer vida, não. É vida reta diante dele, em nome de Jesus. E por isso, também que tem que ter posicionamento diante das pessoas desse mundo. E esse posicionamento tem que ser o melhor possível. Lá fora, na rua, no que você faz. Agora, isso é porque o teu compromisso é com o que Deus espera de você em nome de Jesus, amém? E Daniel nos mostra nesse momento. O texto diz que os linguarudos invejosos aqui não encontraram nada contra Daniel. Aí vocês acham que eles desistiram? Versículo 5. Lê comigo. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse tal de Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Olha como o diabo é sujo. Pense comigo. Observa aqui, porque eu disse que os olhos do mundo estão sobre os servos e servas de Deus. Os sujeitos não encontraram nada no caráter de Daniel. Não encontraram nada na administração dele. Não encontraram nada nas atitudes dele. E por isso queriam usar a relação de temor que ele tinha com o Senhor para prejudicar ele. Eles queriam usar o amor que ele tinha a Deus para prejudicá-lo. E eu acho interessante porque às vezes as suas ações em obedecer ao Senhor vão ser alvos de ataque, sabia disso? Vão ser alvos de acusação. Mas presta atenção, se você realmente está vivendo o que o Senhor espera, não dê trela não. Deixa eu falar, não dá trela não. Porque quem te acusa pela devoção que você está tendo ao Senhor, não te acusa, acusa o teu próprio Deus. Observa que bonito, vocês vão ver isso lá para frente. Olha o verso 6. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei, perdão. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assine-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Vamos comigo aqui. Como não havia como derrubar os servos de Deus, mancomunaram, combinaram uma estratégia. O texto diz, de comum acordo foram convencer o rei a tomar uma decisão que pudesse ir contra a vida e o caráter de Daniel, sobretudo usando o quê? O amor, a devoção, o temor que ele tinha ao Senhor para prejudicar ele. Observa aqui. Convenceram o rei a editar um decreto dizendo que era proibido orar a qualquer pessoa ou a qualquer Deus durante 30 dias. Não pode orar. Só poderia orar ao rei, aos deuses dos persas. Senão seria jogado numa cova cheia de leões. E o rei assinou o decreto sem se dar conta de quem eles estavam querendo prejudicar. Verso 10. Lê comigo. Vamos ler um pedaço depois. Até aqui. Verso 10. Quando Daniel soube, leu o decreto que tinha sido publicado, o que ele fez? Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Senhor, como fazia todo dia. Eu não sei se tem homem mais de Deus aqui nessa noite. Presta atenção aqui. Eu queria dizer para você uma coisa: existem valores que não estão passíveis de negociação na tua vida, meu irmão. Existem coisas que eu não posso negociar, meu irmão, você não pode negociar. O texto é claro. Mediante o decreto proibindo que as pessoas pudessem orar ao seu Deus, Daniel fez o quê? O que ele fez? Desobedeceu ao decreto, é lógico. Por quê? Porque o compromisso de Daniel não era com o rei, não era com o governo, não era com leis injustas desse mundo, mas somente com o Senhor, o seu Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer também posse disso, porque isso diz respeito à nossa vida. Domingo você estava aqui, nós ouvimos que aqui nós somos o povo que obedece. Nós não obedecemos somente leis humanas, né? Nós não obedecemos as leis, nossa, nós vamos presos. Mas nós não obedecemos somente isso, muito é mais. Não é só nos beneficiarmos com as leis deste mundo, é muito mais. Nós obedecemos somente ao que o Senhor espera de nós.
O Senhor espera de nós, nós temos que considerar isso. Nós somos o povo que não faz o que é certo aos olhos deste mundo. Nós fazemos o bem, porque é o que o Senhor espera de nós. Observa aqui que bonito. O decreto dizia que quem orasse a qualquer Deus, que não fosse o rei e os seus deuses, morreria. E quando Daniel ouviu isso, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Ele se posicionou pelo Senhor. Olha o valor inestimável desse aqui. Ele se posicionou pelo Senhor. Daniel estava escolhendo o quê? Entre a minha vida e Deus, eu escolho. Entre a minha vida e Deus, eu escolho Deus. Entre me render à vontade desse mundo e me render de joelhos diante do meu Deus, eu escolho Ele, eu escolho Deus. Aqui tem caráter, aqui tem um ser humano que interessa ao Senhor. Aqui tem atitude que interessa ao Senhor. Mais importante do que cargo, emprego, posição é o quê? É o Senhor. Mais importante do que a minha própria vida é o Deus que me deu a vida. Glória a Deus por isso. Aleluia. Isso é muito desafiador. Daniel está se posicionando pelo Senhor e às vezes isso é tudo que nós temos que fazer nessa vida e nós não fazemos. Tudo que você precisa fazer para Deus vir te honrar é se posicionar por Ele. E eu digo para você que, infelizmente, nós temos assistido muita gente não se posicionando como Daniel fez. E muita gente que não entende que é quando que às vezes nós não nos posicionamos pelo Senhor, nós acabamos sendo omissos, né? E uma pessoa omissa é uma pessoa que vende o que há de mais precioso em sua vida, que é a sua dignidade diante de Deus que você serve. Eu quero chamar a tua atenção para isso, é muito importante. Eu acho que a palavra não está nada legal, mas eu quero que se dane, eu preciso falar. Aleluia. Porque Daniel é Daniel e eu preciso dizer isso. Às vezes a gente negocia o que tem de mais precioso em nós, que é esse Deus que nós servimos, a dignidade que Ele quer ver em nós. A gente negocia isso. Daniel podia pensar assim, mas sabe o que é? São só 30 dias, passa logo. Eu vou piscar aqui, já passou. Eu vou dar uma descansada nas orações aqui, né? Eu vou fazer um mês sabático aqui. Eu vou dar uma pausa de 30 dias, depois eu volto. O Senhor vai entender, o Senhor viu, não quer que eu morra. Podia dizer, mas disse. Sabe o problema, queridos? É que não se trata de 30 dias. Se trata de você abrir mão do que você é mais caro, é mais precioso, para você atender alguma exigência nesse mundo miserável e nojento que a gente faz. Nós não estamos aqui para negociar isso em nome de Jesus. Nós temos um Deus que é soberano, ou Ele é Senhor ou Ele não é nada. Ele é Senhor da nossa vida ou Ele não é. E nós temos que tomar posse disso. A questão aqui é de posicionamento. Posicionamento. Jesus, em tudo que pedia para as pessoas, pediu o quê? Posicionamento. Deus não estava disposto a abrir mão. E Daniel não estava disposto a abrir mão do seu Deus por dinheiro nenhum nesse mundo, assim como Deus não abre mão de você. Ele não faria troca nenhuma nesse mundo, por conveniência nenhuma nesse mundo. Os valores de Daniel não estavam à venda. O Deus de Daniel não estava à venda em nome de Jesus. E o teu também não pode estar. Daniel não negociaria nem por 30 dias, nem por 30 horas, nem por 30 minutos, nem por 30 segundos, por tempo nenhum. Porque logo que ele leu o decreto dizendo que estava proibido de orar, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi para o seu quarto se prostrar em desobediência. Desobediência às leis desse mundo, mas em adoração ao dono da vida que ele servia, em nome de Jesus. Isso nos diz alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Nos ensina alguma coisa? Muita gente não tem se posicionado e acha que é assim mesmo. Mas é assim mesmo. Todo mundo faz. Daniel veio dizer para você assim, não é não nessa noite. Não é assim mesmo não. Presta atenção em nome de Jesus, eu estou falando aqui de caráter. Daniel não estava disposto, o nosso Deus não pode ser negociado nem por um segundo. Tem coisas que tem que estar em nós e nós não abrimos mão. Existem coisas que Deus espera de você e só de você. Mas o irmão lá fala, deixa o irmão. Deus está falando é contigo, é comigo nessa noite aqui. Em nome de Jesus, é de você. Mas você não pode abrir mão por nada desse mundo. Às vezes nós abrimos mão do Senhor por cada miséria. Gente, a gente envergonha o nome do Senhor por vaidade, às vezes. Às vezes é uma ganância, às vezes é um interesse pessoal, às vezes é dinheiro. Me desculpa. Mas quem age assim está se vendendo, sim ou não? Você está vendendo valor caro. Um Deus que não pode. Eu quero dizer para você, não Jesus, apenas isso. Uma pessoa que se vende não entendeu ainda que ela não é dona da sua vida. Ela não entendeu algo que é caro. Sabe por quê? Porque você já foi comprado por um preço muito alto.
Escuta aqui, o servo de Deus, você está vendendo e está se vendendo, mas isso você não tem direito de fazer. A gente não pode negociar isso em nome de Jesus, mesmo porque a sua vida não te pertence. Por quê? Porque você foi comprado por um preço alto demais. Você foi comprado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Tem um preço a se pagar. E já foi pago. Você não tem mais dívida. A única coisa que você precisa é não abrir mão disso. Por isso a Bíblia Sagrada diz em 1 Pedro 1, 18, 19, quer ver? Mas vocês têm que ver que vocês foram resgatados pelo jeito fútil que vocês viviam no passado, através das suas tradições, não com pagamento de dinheiro nenhum deste mundo, Pedro diz, mas o preço, na verdade, foi o sangue de Cristo, o Cordeiro sacrificial, sem defeito e sem mancha. Você foi comprado, sabe disso? Você não se pertence mais. Olha o que Paulo fala aqui, 2 Coríntios capítulo 7. Você por acaso foi chamado sendo escravo? De jeito nenhum, não. Então não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto, porque pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, então não se tornem escravos de pessoas, de homens e mulheres. Olha que negócio. No mesmo livro, aqui no capítulo 6, 19 e 20, Paulo diz assim, ó: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são mais de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Existe um preço, meus irmãos. O que nós somos, o que você é, o que Deus quer fazer na tua vida não está à venda. Não está à venda, em nome de Jesus. Portanto, meu querido e minha querida, nessa noite a palavra de Deus e Daniel estão nos ensinando que determinadas coisas não estão passíveis de serem negociados na vida de um verdadeiro, de uma verdadeira serva e serva de Deus. Nossa vida não está à venda, nossa dignidade não está na vitrine exposta para quem quiser comprar, não. Nós somos servos de Deus, somos povo de Deus. Você precisa tomar isso para você em nome de Jesus, como eu tomei hoje lendo isso. Eu tomo isso para mim em nome de Jesus. Presta atenção aqui. Nossa vida não é isso. Nós não nos rendemos a determinadas coisas que acabam inutilizando o sangue derramado naquela cruz por você. A gente faz qualquer... Não pode. Você foi comprado por um preço alto. Para o Senhor você tem valor e não é pouco. É muito. É muito valoroso para Ele. Portanto, não se venda a qualquer vintém, não, por qualquer porcaria, não. Veja Daniel e aprenda que você não vende o seu Deus por nada neste mundo. Então não abra mão dele jamais. É o que ele está fazendo aqui em nome de Jesus. Amém? 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 Difícil isso? Não. E você pode falar, mas pastor, se eu fizer assim vai complicar muito para mim. E sabe o que eu vou dizer para você? Deixa complicar. Deixa. Escuta aqui, não existe um ser humano nesse mundo, eu estou falando de 55 anos de vida, eu nunca vi um ser humano nesse mundo que tornou a sábia decisão de se render ao Senhor, de priorizar o Senhor na sua vida, de não trocar o Senhor por nada, que ficou sem resposta dele. Eu não conheço esse. Se tivesse, vocês me apresentem. Não ficou falando sozinho, não existe. Nós temos que tomar posse disso aqui. Sempre que nos posicionamos pelo Senhor, Ele vem e responde, sempre. Na vida de Daniel ele respondeu e veio direto, e na tua vida também. O nosso problema é que quando temos que escolher entre Deus e um cansaço, por exemplo, a gente escolhe o quê? É um cansaço, não, meu Deus. Interessante se a gente tem que escolher entre o trabalho e o cansaço, a gente escolhe o quê? Trabalho, né? Ou não? Quando a gente tem que escolher entre Deus e o nosso apego, a gente acaba apegado, não é engraçado, né? Quando a gente tem que escolher entre Deus e os nossos desejos, nós queremos que realize os nossos desejos. Cadê o mágico da lâmpada aqui para realizar o desejo? Entre Deus e as nossas desculpas, sempre tem uma desculpa de bater para por causa disso. Querido, querida, Daniel tinha que escolher entre Deus e a sua própria vida. Ele escolheu o quê? Ele escolheu o quê? Isso precisa nos ensinar algo. E a pergunta dura para você nessa noite talvez seja: você está disposto a abrir mão do que for pelo teu Senhor? Será que nós estamos dispostos? Desculpa, mas isso é o Evangelho. O nome disso é Jesus Cristo. Será que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso conforto pelo Senhor? Não é mole não. O meu amigo Cleito diz que esse negócio de ser crente é difícil, e é mesmo. É complicado ser crente, e é mesmo.
Será que nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos desejos, dos nossos apegos? Nós estamos dispostos? Será que nós estamos dispostos a abrir mão das nossas posses pelo Senhor? Ou ainda pior, como Daniel, será que nós estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos pelo Senhor? Hoje eu tenho certeza que tem gente que não volta aqui nunca mais. Mas também não vai ler o livro de Daniel nunca mais. Nós estamos dispostos a fazer o que esse moço fez? O que Daniel fez? Ele desobedeceu a si mesmo para se render ao Senhor. Isso ensina, não ensina? Presta atenção, será que nós somos capazes de desobedecer aos nossos caprichos para se ajoelhar diante do Senhor e só a Ele adorar? Será? Será que nós somos capazes de abrir mão das nossas comunidades e se ajoelhar diante do nosso Deus? Queridos, é preciso ser muito verdadeiro. A palavra de Deus é a verdade, né? Porque nós vivemos um tempo funesto. Em dizer que é crente é qualquer coisa. Às vezes na televisão me dá uns arrepios que eu falo, Jesus, eu vou morrer agora. Porque eu sou evangélico. E eu falo, vai queimar no inferno, né? Meu Deus do céu, que testemunha aí. Eu fico vendo. Hoje em dia ser crente significa não abrir mão de nada. Em vez de nós falar, eu sou crente, eu sou evangélico. Ou não é assim? Hã? Sem falsa moral aqui, sem moralismo, mas assim, se a gente vê umas coisas desse cara, isso é evangélico. Dá tristeza, não dá ou não? Testemunhos que... Não é à toa que nós vivemos tempos de púlpitos envergonhando o santo nome do Senhor, sim ou não? Testemunhos que a gente vê, tempos de testemunhos de evangélicos que não fazem a menor ideia do que significa ser Jesus Cristo. Evangelho por quê? Evangelho é a vida de Jesus. O que Jesus requer de mim? O que Ele fez em meu favor? Ser crente é ser igual a todo mundo. Quer dizer que você é igual a todo mundo, eu sou igual a todo mundo? Não, não somos. Não. Você está aqui por uma razão. Você não é igual a todo mundo, não. Você é servo de Deus, você é serva de Deus. E por isso você veio. Você está se posicionando, você está buscando algo a mais do Senhor. Você está buscando ser honrado pelo Senhor. E por isso você não é, não. Em nome de Jesus. A questão aqui é se a gente não abrir mão de nada. E se a gente é envergonhado, tudo bem, paciência. Mas quando nós não abrimos mão de nada, o problema é que o crente é envergonhado. E o nome do Senhor é envergonhado com ele. Aí está o problema. E nós não temos esse direito. Igreja evangélica não tem esse direito. Igreja nenhuma desse mundo tem esse direito. Porque Ele é o Senhor. Independente da igreja, independente da atitude de qualquer quer que for. Que seja em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, quando eu leio sobre as atitudes de Daniel, o Espírito Santo de Deus me cobra, sabe o quê? Sobre a verdade. Eu não sei se você pensa, eu não sou cobrado das tradições religiosas desse mundo, eu não sou cobrado das doutrinas das muitas igrejas que tem, que não falta, eu não sou cobrado de compromissos, de entendimento, de opinião de pessoas, mas de uma coisa eu sou cobrado. O Espírito Santo de Deus me cobra sobre a verdade. Verdade. Nós somos crentes de verdade. Nós somos evangélicos segundo o Evangelho de verdade. Isso o Senhor nos cobra. E por isso, se eu pudesse aconselhar, acho que eu estou proibido, né? Mas eu ia aconselhar, jamais abra mão da verdade. Existe uma verdade que precisa estar aí dentro de você, porque ela tem poder de te libertar de todas as correntes deste mundo. Meu irmão, minha irmã, não engane você mesmo, seja verdadeiro. Eu quero dizer para você, vai doer? Vai. Dói, mas liberta. Vai doer? Dói, mas tem o poder de tornar a sua vida algo maravilhoso e honrado como você nunca imaginou. Eu quero dizer que essa verdade dói. E semana que vem nós vamos ver o quanto o Senhor vai honrar. Ele vai honrar aqueles que abrem mão de tudo por Ele, porque Ele vai honrar. Vai ser difícil, mas encare a verdade e fale sim para Deus e abra mão do resto, porque vai valer a pena. A gente canta aqui, né? Nós precisamos disso. E hoje eu quero que você vá para a tua casa com essa verdade. Os que abrem mão de si mesmo, como Daniel, para se jogar de joelho nos pés do Senhor e somente a Ele obedecer, não ficarão sem resposta e você não vai. Deus vai vir. E Ele vai te abraçar, e Ele vai te responder, e você vai ser acalentado em nome de Jesus. Você precisa crer nisso. Creia em mim. Creia, porque eu conheço o Deus que você serve. Eu tenho visto isso. Por isso, diante desse mundo querendo que você abra a mão do Senhor, pelo que for, se sou eu, nem respondo. Ignora. Nem responde, simplesmente vá e se jogue aos pés do Senhor e faça o que Ele espera de você. Aleluia. E você vai ver o tamanho desse Deus. Lembre-se que existe forças, aliás, enormes nesse mundo que é fútil, nesse mundo que é vazio, é feito só de aparência, que quer te aprisionar. Mas você não pode se esquecer, lembra que esse mundo de aparência não é um mundo de verdade. Por isso ele é fake, né?
Ele é de aparência. O mundo que se preocupa só com a casca, ele não é verdadeiro. Ele quer te tragar, mas ele não serve porque você é de verdade, em nome de Jesus. E você serve a um Deus. Hoje eu quero que você tome posse disso. Lembre-se que no mundo feito de aparência não é um mundo feito. É um mundo fake. E o mundo pode ser feito de fake. Mas você é feito de verdades. Eu quero que você também fale, mas por que, pastor? Porque você veio hoje aqui, porque você quer ser um seguidor de um rapaz que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, em nome de Jesus. E ele disse: mas se você quiser, sabe aqui, se você quiser, não obrigado, mas se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente, quer dizer, renuncie a si mesmo, renuncie a sua justiça e me segue. É isso que você veio fazer aqui hoje. Nunca se esqueça que hoje muita gente abre a boca para dizer que é evangélico, mas evangélico de verdade é alguém que segue Jesus, mas para seguir Jesus, sem abrir mão de si mesmo, está contando uma grande mentira para si mesmo. Você não está aqui para contar uma mentira para você, isso já a internet já está fazendo. Você está aqui porque existe uma verdade sobre a tua vida e ela pode te libertar. Jesus Cristo disse o quê? Vocês vão conhecer a verdade que eu vou mostrar e ela vai libertar a vida de vocês. Não é o fake news, não. E ele disse mais: se alguém ama alguma pessoa, alguma coisa mais do que a mim, não pode ser o meu seguidor. Ele disse, desculpa. Nossa, como Jesus é duro. É. Então você vai para casa de triste, nessa noite chuvosa, dormir triste. Toma um comprimido. Mas eu não estou na palavra de Deus para você. Daniel nos ensina que existem posicionamentos que Jesus espera de nós. Para ser o seu seguidor, precisa haver uma verdade aqui dentro. Eu não estou falando na vida do seu vizinho, do seu irmão, do seu pai, aqui dentro de você. E essa verdade diz que Ele é o nosso Senhor. E nós não vamos abrir mão de nada deste mundo, porque nós somos seguidores dele. Tem seguidor do Senhor aqui hoje? Glória a Deus! Tem seguidor do Senhor aqui nessa noite? Tem homens e mulheres verdadeiros aqui nessa noite? Eu quero te aplaudir dele com toda a verdade.